Mas nós aqui do Poder Legislativo, senhor presidente, temos que discutir também o nosso sistema político. Na minha concepção, o sistema político que aí está falido. A população acaba de sair de uma eleição, elege as pessoas e ela já não, um tempinho depois, elas não se considera representada naquilo que ela elegeu. A democracia representativa, como a gente conhece, ela está falida. Então nós temos que mudar. Se as pessoas hoje não acreditam em política, e nos políticos de uma forma geral, nós temos que mudar. E não é só mudar os personagens, nós temos que também mudar o sistema. Nós temos que fazer uma reforma política profunda, que mude a forma de se eleger os políticos e a forma de se fazer política nesse país. Eu protocolei na minha primeira semana aqui no Senado Federal um conjunto de propostas nessa casa, com algumas PECs e alguns projetos de lei, para que esse país fizesse uma reforma política profunda, que aproximasse o cidadão da política. Quais são essas propostas, senhor presidente? E que, na minha opinião, poderiam ser objeto de um plebiscito para que a população fosse consultada, ou de uma constituinte exclusiva sobre reforma política, mas o sistema político tem que mudar. Primeiro, a proibição à reeleição para o Poder Executivo e o limite máximo de uma única reeleição para o Poder Legislativo, para que o sistema seja constantemente oxigenado, renovado, para dar chance a outras pessoas. Hoje tem muitas pessoas que estão em casa nos assistindo, que às vezes pensam em entrar na política, mas logo depois desistem, começam a pensar, mas eu vou disputar com quem já está lá há muito tempo, uma campanha cara, trabalhosa, não vou entrar nisso. Então o sistema tem que ser constantemente oxigenado, renovado. Quando uma pessoa fica muito tempo num cargo, ela começa a se achar proprietária dele. E ela vai se esquecendo que ela é apenas um representante. Então a primeira proposta seria essa: fim da reeleição para cargos executivos e limite de uma única reeleição no máximo para cargos legislativos. A segunda seria a instituição do voto facultativo, o fim do voto obrigatório. Isso obrigaria a classe política a ter que fazer um trabalho de base, de convencimento de ideias, porque só o convencimento de ideias levaria o eleitor às urnas. A terceira proposta é a instituição do voto distrital. O voto proporcional de lista aberta que a gente tem no Brasil, que só existe no Brasil e na Finlândia, ele é um sistema que a pessoa é dona do voto dele até o momento que ela põe o voto na urna. A partir dali pode acontecer qualquer coisa com o voto dela. Inclusive esse voto ir para alguém que ela detesta. Isso não é democrático. O voto distrital funcionaria assim: dividiria os estados em distritos e cada distrito passaria a eleger um parlamentar, um deputado. Reduzindo a área geográfica da campanha, você torna a política mais acessível ao cidadão comum. A política fica mais perto do cidadão comum, não só para ele fiscalizar o eleito e cobrar do eleito os compromissos de campanha, como também o acesso dele à política. Eu fui candidato 3 vezes a deputado distrital, perdi 2, só ganhei a terceira. Tinha que fazer campanha no Distrito Federal todo. Isso favorece quem tem dinheiro. Quando se diminui a área geográfica da campanha, a campanha fica menos desigual. A pessoa tem mais chance de sair ali panfletando de um por um. Quarta proposta, senhor presidente: instituição de um sistema de revogabilidade de mandatos.
Se um candidato a deputado diz, sou contra o aumento da carga tributária, e como parlamentar ele vota favorável ao aumento da carga tributária, ele está contrariando formalmente algo que ele colocou como compromisso. Quinta proposta, proibição de doação privada em campanhas políticas e instituição do financiamento exclusivamente público de campanha, mas sem dar dinheiro para os partidos e para os candidatos diretamente, porque senão vai ficar pior. Se hoje tem gente que é candidato só para alugar tempo de televisão, que dirá para receber dinheiro diretamente. Pela minha proposta, os tribunais eleitorais fariam licitações, a gráfica que ganhar imprimiria o panfleto de todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar. Mesmo formato, mesmo tamanho, com igual quantidade para todos. Uma produtora de televisão que ganhasse a licitação naquele determinado lugar, gravaria o programa de todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar, com o mesmo tempo, com o mesmo fundo. A pessoa teria que ganhar no conteúdo, no convencimento, no argumento. A sexta é a que permite que uma pessoa possa ser candidato a um cargo eletivo sem filiação partidária, que eu também protocolei aqui na minha primeira semana aqui no Senado Federal. É justo, se o Congresso Nacional tem que representar a diversidade de pensamento que existe na sociedade brasileira, e se na sociedade brasileira existe hoje uma enorme parcela que não se considera representada em partido político nenhum, é justo e democrático que essas pessoas também possam não só votar, como também serem votadas. É justo e democrático. O único filtro que eu coloco para a pessoa ser candidato sem filiação partidária é que a pessoa tenha que recolher 1% de assinaturas daquele eleitorado que ela vai disputar, para que tenha alguma representatividade, alguma legitimidade. Mas é justo e democrático, senador Dário Berli, que uma pessoa que queira ser candidato sem filiação partidária, que possa sê-lo, e que possa tentar representar também suas ideias. Até porque hoje existe um conjunto enorme de pessoas que não se considera representada em partido político nenhum. A sétima proposta é a que preza pelo respeito ao eleitor. É a que decreta a perda de mandato para alguém que seja eleito para um cargo legislativo, que vai ocupar depois um cargo no executivo. Hoje a pessoa se elege deputado, depois vai ser secretário de Estado, vai ser ministro. Ela não pergunta para o eleitor se ele concorda que ela deixe o cargo pelo qual ela foi eleita para ir ocupar um outro cargo. Isso é uma promiscuidade. A pessoa num dia está num... E no Brasil, isso ainda tem casos esdrúxulos, que a pessoa está num ministério ou numa secretaria e deixa o ministério e a secretaria para voltar a ser parlamentar, votar e depois volta para o ministério. E nas cidades pequenas, os prefeitos utilizam desse instrumento para encher as câmaras de vereadores de suplentes e terem um controle sobre as câmaras de vereadores. E isso não é bom para a democracia, não é bom para o contribuinte. Essas são as 7 propostas. Agora, acho que a gente poderia aqui votar um plebiscito. Vamos fazer a população decidir. Por que a população só pode decidir algumas coisas e não pode decidir outras? Eu vi a proposta de plebiscito ser colocada quando eu era deputado federal. Mas as perguntas que queriam fazer eram só algumas. Por que tem medo da decisão da população? Por que não pode perguntar para a população se parlamentares podem se reeleger mais do que uma única vez, para dar chance a outras pessoas? Por que não pode perguntar para a população se o voto deveria ser facultativo ou obrigatório? Por que não pode perguntar para a população se não deveria ter um sistema de revogabilidade de mandatos? Por que não pode perguntar para a população se o voto não deveria ser voto distrital? Por que não pode perguntar para a população se pode alguém ser candidato sem filiação partidária? Ou para ser candidato tem que ter filiação partidária? Por que não pode perguntar para a população se pode alguém se eleger deputado e depois virar secretário de Estado ou ministro?
Vamos fazer um plebiscito, deixar a população decidir. Então, essa é uma ideia que eu gostaria de ver sendo debatida aqui. Eu vejo muitas vezes entrar na política ou quem tem muito dinheiro, ou um representante desse, ou alguém ligado às corporações, a um sindicato, agora uma religião, um segmento específico da sociedade, ou uma pessoa que tem uma fama anterior à política, ou alguém oriundo da máquina do Estado, que vira secretário de Estado e pelos cargos que nomeia tem uma base para poder ser político. Agora, aquele que quer entrar na política pelas ideias, esse o espaço é muito restrito. E é por esses que as minhas propostas prezam, para que a gente tenha um sistema político que dê chance àquele cidadão comum de poder dizer, eu quero entrar na política. Porque a gente não pode ser só contra as coisas, contra governos, contra isso, contra aquilo. A gente também tem que pensar no sistema que a gente quer, no que a gente quer colocar no lugar. E eu humildemente protocolei essas PECs e esses projetos para tentar termos aqui nesse país, que todos nós amamos, um sistema político mais decente, menos desigual e que represente o contribuinte e o cidadão brasileiro. Muito obrigado.